Olá, boa noite a todos. Para aqueles que me conhecem ou aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Don Andrea Giangiacomo Gonzaga Trivulzio Galli. Sou o 18º príncipe de Mesolchina e príncipe do Sacro Império Romano Germânico, 21º conde duque de Alvito, 19º duque de Venosa, Conde de Melzo, Marquês de Gorgonzola, Marquês de Videvano, Conde Imperial del Trepiev, enfim, uma imensidão de títulos de nobreza. Sexta-feira à noite agora, primeira sexta-feira do mês, estou acabando de chegar aqui em casa de um outro compromisso, a missa do Sagrado Coração de Jesus. E, pois bem, por que é que eu estou aqui gravando um vídeo para vocês hoje, na sexta-feira à noite? É por um tema muito importante, na minha opinião, que é justamente um tema para as pessoas que, como eu, gostam de pipar cachimbo. Uma coisa totalmente legal, totalmente permitida, desde que, é claro, dentro do cachimbo haja tabaco e não haja qualquer coisa ilícita. Então acho muito importante estar aqui falando com vocês. Bom, fiquei sabendo que em alguns grupos por aí, algumas pessoas estariam como que desfazendo do ótimo trabalho que os produtores de tabaco aqui do Brasil estão fazendo. Pois bem, realmente devem ser pessoas que começaram a pipar cachimbo hoje, pessoas que não têm ideia da trajetória das pessoas que gostam de pipar cachimbo aqui no Brasil. Eu me recordo quando eu comecei a ficar encantado por esse universo dos cachimbos. Eu era muito criança, tinha aí meus 6 ou 7 anos, e via uma figura muito simpática, o príncipe Karel zu Schwarzenberg, que pipava cachimbo. E realmente pipava de uma maneira muito peculiar, muito engraçada. Ele realmente até hoje está muito bem vivo e pipa cachimbo assim, segurando de frente, enquanto a maioria de nós que pipamos cachimbo, pipamos de lado. E me recordo dele falando sobre o seu hábito de pipar cachimbo, justamente porque não era muito bem visto entre a alta nobreza, entre a aristocracia. E por que não era muito bem visto? Porque a nobreza, a alta aristocracia na Europa, desde o início do século XIX, estava abandonando o uso dos cachimbos e começou a ir para o lado dos puritos, para o lado dos havanas, né, dos charutos produzidos em Cuba. Então, quem tem dinheiro no mundo aristocrático fuma charuto, Coíba ou Monte Cristo. Pipar cachimbo na Europa hoje em dia é algo realmente muito mais ligado à classe trabalhadora. Existe uma historinha que se conta, que não é muito apócrifa, é bem verdadeira, de um candidato a primeiro-ministro do Reino Unido. Ele era candidato pelo Partido Trabalhista, e lá, como se sabe, os dois grandes partidos são os trabalhistas e os conservadores, e ele, em público, pipava cachimbo para se tornar uma pessoa mais popular, para que as pessoas nas ruas achassem ele alguém mais próximo. Porém, em particular, ele não gostava de cachimbos, preferia charutos. E ele mesmo depois vai dizer isso. E por que disso? Quando tu fores pipar um cachimbo, tu deves recordar o que esse teu cachimbo é.
O teu cachimbo, ele é, antes de mais nada, uma ferramenta. E essa ferramenta precisa de cuidados, essa ferramenta precisa, depois de ser usada, precisa ser desmontada, precisa ser limpa, precisa ser novamente montada. No meu caso, depois que eu pipo o cachimbo uma vez, só vou pipar ele de novo, possivelmente depois de uma semana, enfim, para que o fornilho não comece a se desgastar. E isso tudo, enfim, fez com o passar dos anos que eu tivesse uma coleção bastante vasta de cachimbos. Pois bem, desde que eu vi o príncipe Karel zu Schwarzenberg pipando cachimbo enquanto eu era criança, eu vim aqui no Brasil sempre tendo aquelas peculiaridades de quem pipava cachimbo anos atrás. Eu então me redescobri gostando de cachimbos, aí com 17 anos mais ou menos, quando eu já estava na faculdade de Direito. Pois bem, já sou formado em Direito há muitos anos, fiz pós-graduação em Direito Civil, depois eu cursei a faculdade de História, depois eu fiz pós-graduação em Metodologia do Ensino da Filosofia e Sociologia. Então imagine quantos anos isso faz. Eu tinha lá pelos meus 17 anos, agora eu já tenho 33 anos. E os cachimbos que nós conseguimos aqui no Brasil, cachimbos de Brie, ou Briar, depende se estiverem tentando falar com um sotaque francês ou inglês, para uma palavra que na realidade é italiano, os cachimbos que haviam eram esses cachimbos aqui, cachimbos da Bertoldi. E realmente tenho vários cachimbos de Brie feitos pela Bertoldi. Cachimbos magníficos que eu gosto muitíssimo, né? Esses são os cachimbos que eu uso no meu dia a dia, são os cachimbos Maestro da Bertoldi. A primeira empresa fabricante de cachimbos aqui no Brasil a utilizar o Brie. Com o passar dos anos, eu fui ganhando e fui comprando outros tantos cachimbos. Então, realmente, tenho famosíssimos Danrios, que são cachimbos muito bons. Não é esse cachimbo aqui, ele é um Stanwell, fabricação inglesa. Esse outro cachimbo aqui, ele é um Rossi, fabricação italiana. E, bom, tenho outros tantos e tantos cachimbos, como alguns de vocês viram. Eu comprei por intermédio do Robson, da família Pipe, esse magnífico cachimbo de Meerschaum, que é um cachimbo feito para o último sultão da Turquia, o sultão Mohammed VI, que por 1001 voltas com o embaixador brasileiro foi dado de presente a esse embaixador brasileiro, que o deixou guardado por muitos e muitos anos, e agora, enfim, foi colocado novamente no mercado e eu adquiri. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês, uma coisa realmente é a beleza de um cachimbo de Meerschaum como esse. Uma coisa é a fama de um cachimbo como um Danril. Mas eu garanto, de fato, que esse Danril aqui pipa exatamente da mesma forma que esse maestro Bertoldi aqui. E bem, quando se consegue entender isso, que nós temos esses cachimbos importados, não para ficar dizendo aos demais, olha, só é bom se pipar em cachimbo importado. Se pipar em cachimbo nacional não é bom. Isso não é correto. Isso não é nada certo. Quando se compreende isso, também se começa a compreender a questão dos tabacos nacionais.
É uma coisa totalmente absurda, totalmente ridícula, que algumas pessoas que se imaginem formadoras de opinião do mundo do cachimbo digam que apenas tabaco importado é bom, que tabaco nacional não é bom. E agora vocês poderiam dizer, mas então, Alteza, por que é que achas que pode nos dizer isso? Bom, eu posso dizer porque eu tenho milhares de seguidores aqui no Instagram. E eu estou falando para vocês, meus seguidores. Vocês é quem me deram essa autoridade para falar com vocês. Se vocês não quiserem me dar essa autoridade, é só ir ali, deixar de me seguir e pronto. Com vocês não falo mais. Continuarei falando com aqueles que continuarão me seguir. Então, meus caros, compreendam isso. Mesmo um príncipe de longa linhagem da casa de Trivulzio, como eu sou o atual chefe da casa de Trivulzio, que coleciona cachimbos que pertenceram a sultões, nunca na minha vida eu pensei em apenas pipar mistura inglesa. E por que pipar e não fumar? Existe um verbo especificamente para o ato de colocar tabaco num cachimbo e fumar, que é justamente o verbo pipar, já que do italiano questo si chiama pipa, pipare in pipa. E da mesma forma que outras palavras em italiano, como scusa, perdone, così, pipar também foi adimplido pela língua portuguesa. Então nós pipamos cachimbo, nós não fumamos cachimbo. Mas bem, isso é uma questão de semântica. Vamos focar na questão dos tabacos, além dos cachimbos nacionais. Os cachimbos nacionais são ótimos, são realmente muito bons. Não é? Tenho aqui um cachimbo que foi feito para mim. Né? Aqui realmente vai o meu título, Mesouchina, aqui está escrito. Foi feito pelo grande bruxo dos cachimbos, que lá do Nordeste conseguiu um bloco de briar para poder fazer o cachimbo para mim. E, bem, por que briar? Porque é a única exigência que eu faço para com o cachimbo, que seja de madeira de briar, porque, bom, é uma questão muito tradicional para um italiano como eu sou. Eu não sou um italiano só por ter passaporte ou toda ascendência italiana. Né? Não tenho descendência italiana porque ainda não tenho filhos. Quando eu tiver filhos, serão a minha descendência, não tenho ascendência. Mas eu sou italiano porque eu realmente gosto de levar a cultura da minha terra natal, mesmo nesse belíssimo país que acolheu a mim e a minha família tão bem. E justamente porque acolheu-nos muito bem, é que eu falo agora para você, meu jovem. Há 10, 12 anos atrás, a única coisa que havia à disposição para quem queria cachimbo era isso aqui. Não sei se para vocês a imagem está ao inverso, mas isso aqui é um irlandês. No caso desse irlandês aqui, é um irlandês chocolate alpino. E, bom, eu pipei esse tabaco irlandês por muitos e muitos anos. Por muito tempo era a única coisa que havia no mercado. Hoje em dia eu ainda tenho, compro às vezes, muito raramente pipo o tabaco irlandês puro, porque de tanto pipar irlandês, que era o único tabaco à disposição, acabei ficando um pouco sensível ao gosto do tabaco irlandês. Mas comprei justamente para fazer esse vídeo para vocês. Todo mundo que não está aqui nesse mundo de cachimbo só por modinha, que realmente gosta de cachimbos e pipa há muito tempo, iniciou por isso aqui.
irlandês, o Cândido Giovanella, quando havia o Cândido Giovanella na tabacaria, já que a distribuição deles não era assim tão grande quanto a distribuição aqui da Finamore é, que até hoje, na verdade, eles são bastante ágeis para distribuir os tabacos deles Brasil afora. Com o passar do tempo, nós passamos a ter outros ótimos produtores de tabaco nacional. E é justamente deles que eu quero falar com vocês. Olha só que maravilha é esse tabaco aqui, feito pelo Dalberto, chamado La Muerte. E vocês vão ver aqui em um vidrinho do La Muerte que é aqui uma dedicatória do Dalberto para mim. Nessa dedicatória está escrito: um presente a Dona Andréa pela ajuda. Por que, enfim, que ajuda foi essa que eu dei ao Dalberto? Em um dos meus pedidos para ele mandou-me 2 tipos de tabaco que ele iria utilizar para fazer um novo vidrinho chamado O Procurado. E realmente eram tabacos muito diversos um do outro. Ele perguntou: olha, Alteza, qual deles lhe agrada mais ao paladar? Porque, enfim, eu não sou um sommelier de tabacos. Acho que quem se julga um sommelier de tabacos, uma pessoa um tanto arrogante, porque ou trabalhou na indústria tabagista por muitos e muitos anos, ou então apenas está dando pitaco, já que, diferente de sommelier de vinhos, que existe curso para isso, não existe curso de sommelier de tabaco. Mas eu sou uma pessoa muito mediana nos meus gostos. Então, aquilo que eu gosto, geralmente as demais pessoas também gostam. E então, estava lá uma proposta um pouco mais suave e uma proposta bem mais forte. E ele queria uma das duas para fazer o procurado. Pedi a ele que mantivesse ambas as propostas no catálogo de venda dele. Então o Dalberto realmente atendeu o meu pedido, manteve o tabaco com, enfim, ele é leve, um pouco mais leve, com o nome de O Procurado, vivo ou morto, e manteve o tabaco que é um pouco mais encorpado e o chamou de La Muerte. Por que isso, não é? Justamente ele é continuação do Procurado vivo ou morto, já que se antes ele era procurado vivo ou morto, agora se procura apenas La Muerte, daquele personagem, não é? Que ilustra aquele tabaco. E essa é uma questão que é imperativo falar com vocês. Valorizem o tabaco nacional. Planície das Sombras. Isso aqui é um tabaco maravilhoso. Não é? Ele, por sua vez, é do Dom Saturno. E olha só como é um vidro bonito. É uma proposta bastante inovadora que nos leva um pouco ao universo de J.R.R. Tolkien, com a questão ali que lembra um pouco algumas notas, por assim dizer, do Senhor dos Anéis, e aqui não está se falando sobre os filmes, mas sim sobre quem se dedicou a ler os livros, vai entender ali por que cada personagem tem um tabaco diferente, porque isso demonstra um pouco da personalidade daquele personagem, e essa é uma proposta muito, muito boa, feito por ideia do Dom Saturno, produção do Dalberto. Mas eu não estou aqui com vocês só para falar sobre Dalberto, sobre Dom Saturno. Também estou aqui para falar com vocês sobre esse tabaco muito interessante chamado o Trem. O Trem realmente é um tabaco que foi produzido em Maringá, no Paraná,
Ele é um tabaco muito, muito bonito, muito diferente. É algo que vou abrir, enfim, esse aqui para vocês. Tenho mais, eu comprei mais. Né? Basicamente tudo que existia sobre esse tabaco aqui no Brasil eu arrematei, fui eu quem comprei. E não comprei para revender, comprei para aproveitar. Esse tabaco aqui parou de ser fabricado. E sabe por que parou de ser fabricado? Porque algumas pessoas modinhas começaram a dizer que não era bom. E olhem só que maravilha é esse tabaco. Olhem só como é bem feito, prensado, cortado, algo que se tivesse vindo em uma latinha com algo escrito em inglês, esse povo da modinha dos tabacos teria arrastado literalmente um trem por esse tabaco aqui, que o cheiro já é uma delícia. O sabor então é melhor ainda. Eu digo, vocês perderam muito por não ter aproveitado até que isso aqui era fabricado. Quem sabe exista um ou outro exemplar desse tabaco aqui na família Pipe. Quem sabe ainda exista um outro exemplar na loja do Dalberto, não sei. Mas sei dizer a vocês que vocês perderam muito. Vocês que eu digo, os pipadores brasileiros, por não terem valorizado isso aqui. Era algo realmente que vocês deveriam ter aproveitado muitíssimo, até que estava à disposição aqui no Brasil. Outros tabacos, como realmente esse aqui feito pelo Dalberto, Virgínia, magnífico, magnífico. O Vabur com açúcar mascavo, isso aqui é uma coisa deliciosa. Se tu ainda não pipasses isso aqui, tu não sabes ainda nada sobre tabaco nacional. E não venha querer dizer que apenas tabacos estrangeiros, porque olha, filho, isso só faz de tu um pedante. Essa é a questão. Tantos sujeitos que adotam nomes esquisitos para dar palpites sobre cachimbos, sobre tabacos, que simplesmente não veem, não dizem o próprio nome, não filmam da própria casa, simplesmente criam cenários. Isso aqui não é cenário, isso aqui é minha biblioteca, não é? Ali em cima vais ver um quadro de um antepassado meu, Dom Gian Giacomo II Trivulzio, primeiro Landgraf von Mesolchina, diplomas meu de um lado ou do outro, e assim vai indo. Esse sou eu, com 242 títulos de nobreza, sim, mas não sou um personagem. Sou um pipador que quer preservar muitíssimo a indústria brasileira. E agora indo para coisas deliciosas e que muitos de vocês parece que não conhecem. Ou por simplesmente não saber onde encontram, então vou tentar sanar isso agora, ou porque simplesmente são ignorantes demais para saber apreciar. Mas esse pequeno Virgínia aqui, da família Pipe, isso aqui é uma coisa deliciosa. Não é? Esse tabaco sabor mel é muito bom. Realmente é muito, muito bom. Sabor café, da mesma forma, uma delícia. E por que é que eu estou falando sobre fabricantes tão diversos, como, por exemplo, aqui da tabacaria Velho Campeiro, totalmente diferente das propostas do Dalberto, que também passam longe das propostas do irlandês, que não se compara com um tabaco aqui feito pelo Dom Saturno, que não chega nem perto dos tabacos que não são produzidos, mas são vendidos pela família Pipe. E é claro que a família Pipe tem algumas misturas próprias. Por que que eu estou com todos esses fabricantes de tabaco aqui e mesmo assim não são todos?
Obviamente, seria impossível juntar todos os fabricantes de tabaco nacional em um só vídeo, porque eu também não quero que daqui a pouco o sujeito que diz, olha, eu só pipo tabacos do Dalberto, não quero saber dos tabacos do Dom Saturno. Ou então eu só pipo tabacos do Dom Saturno, não quero saber dos tabacos da família Pipe. Não é assim que o mundo funciona, meus caros. Quanto mais vocês valorizarem o comércio nacional, mais variedade nós teremos. Mas vocês podem dizer, mas Alteza, olha só, nós não temos aqui mistura inglesa. Bom, todo mundo sabe que a Inglaterra não produz ela própria tabaco. Ela produzia tabaco nas antigas colônias bálticas. E, pois bem, na Inglaterra se pipa mistura inglesa com o mesmo preço barato, comparado muito bem a libra com o real brasileiro, que aqui no Brasil nós pipamos cachimbo irlandês, no cachimbo tabaco irlandês. Muitos de vocês ficam fazendo uma propaganda enorme por Captain Blake, esse tipo de coisa americana, que nos Estados Unidos, quando estive lá, vi essa coisa sendo vendida em posto de gasolina por $5, justamente para pessoas que não tinham a menor condição financeira, e vocês aqui ficam maravilhados quando vos revendem por 90, 100, cento e tantos reais, uma coisa que para os americanos eles tratam como algo realmente terrível. Tem um tio meu padre que mora nos Estados Unidos, pipa cachimbo, o tio Clair, abraço tio Clair, caso esteja me vendo, e justamente diz que lá nos Estados Unidos aqueles tabacos, enfim, são totalmente mal falados. Eles realmente não gostam. Porém, aqui no Brasil, algumas pessoas, alguns desses formadores de opinião dos tabacos, ficam falando coisas inenarráveis, como são bons, que só pipam aquilo, enquanto não sabem que, ao menos que vocês passem a fomentar a indústria nacional não vai conseguir crescer. Ela já está num ótimo patamar. O Dalberto não precisa se preocupar com aquilo que vai pagar as contas dele mês que vem, no outro mês, no próximo ano. Ele já tem uma indústria bastante consolidada, da mesma forma que o Dom Saturno, da mesma forma que o Robson, a Luana da família Pipe, cuja clientela é gigantesca. Eles não estão preocupados com isso. Porém, você que mora aqui no Brasil, você deve sim estar preocupado com isso. Porque daqui a pouco eles começam a pensar, olha, dinheiro nós já temos, não precisamos mais produzir, ou não precisamos mais pensar em invenções tão diferentes como essa, só vamos fazer mais o mesmo. E quem perde? Quem perde é você, brasileirinho, que precisa realmente ou ficar devendo praticamente a alma, parcelando não sei quantas vezes no cartão, porque bem sabemos como está a situação financeira aqui no Brasil, para comprar algo estrangeiro e colocar nesses grupos que estão criando, ou então para fazer stories com esses tabacos importados, mesmo que estejam sendo pipados em um cachimbo totalmente desprezível, mas não, né? Agora o cachimbo não importa mais, é só uma ferramenta, não é? O importante é ter ali uma mistura inglesa, mesmo que então seja em um cachimbo comprado na Shopee. Já havia um stories desse. Então vamos fazer assim, meus amigos. Quando vocês quiserem pipar mistura inglesa, vocês comprem um Dunhill. Ótimo, ótimo cachimbo inglês para mistura inglesa. Porém, para vocês piparem um bom cachimbo nordestino, escolham
um tabaco feito pelo povo do Nordeste, que é muito bom, que é uma delícia. Aqui no Sul, que nós temos a Bertoldi, temos a MB, temos tantos fabricantes em Timbó, Santa Catarina. Peguem um cachimbo deles, briar maravilhoso, e pipem realmente um bom tabaco do Dalberto. Sejam contingentes com os vossos meios de pipar. Vocês verão que primeiro se quebrará uma bolha que se está criando aqui no Brasil, principalmente em alguns setores, em alguns grupos, em que a pessoa chegar lá e elogiar um tabaco nacional, a pessoa é muito mal falada, é muito mal vista. Pessoas que se julgam especialistas em tabaco e nunca viram uma plantação de fumo na vida, vão dizer, olha, mas isso não é bom. E pergunto a você, meu caro, como é que tu sabes se isso é bom ou não é bom? Primeiro venhas provar esses tabacos. E muito importante, ninguém desses tabacos aqui pagou-me para fazer esse vídeo. Não, simplesmente isso é uma aula que eu estou dando daquilo que eu aprendi anos atrás com grandes pipadores, aprendi comigo mesmo em tantos anos que só tinha irlandês à disposição nas tabacarias, e como eu fiquei feliz na primeira vez que, enfim, uma tabacaria, eu vi um tabaco aqui do Velho Campeiro. Nossa, né? Já eram dois aqui, né? Era irlandês e era Velho Campeiro. E realmente uma delícia. Acontece que grandes fabricantes como o Velho Campeiro agora simplesmente desistiu da produção, porque, bom, já está com a vida feita. A pena disso não é para ele não precisa mais de dinheiro, a pena disso é para o público brasileiro, que agora não tem mais essa oportunidade que antes tinha de poder provar um produto com tanta qualidade. Eu digo a vocês, provem realmente esse tabaco aqui do Dalberto, La Muerte, até que realmente ele está sendo fabricado. É uma coisa deliciosa. Mas alguém poderia dizer, mas príncipe, então falando no Dalberto, quer dizer que irias colocar fumo em corda aqui no Danril? Ou queria colocar fumo em corda nesse cachimbo aqui feito para o sultão otomano? Eu diria não colocaria. Porque eles são ruins? Não. Simplesmente porque um cachimbo tão delicado, com paredes tão delicadas como esse cachimbo Danril, não suportaria o calor do tabaco em corda. Porém, justamente para isso, tenho esse magnífico cachimbo aqui, feito por encomenda, é uma peça única, que a Bertoldi fez para mim, também em Brie, que funciona de uma maneira magnífica para tabaco a corda. Não só esse, olhem só essa maravilha, isso aqui é uma máquina de fumar. Quando alguém usa a expressão máquina de fumar, eu não tenho como não lembrar desse meu cachimbo aqui, que realmente a dona Roseli Bertoldi surpreendeu-me. Eles mandaram fazer um cachimbo, eu somente uso cachimbos com essas piteiras aqui, não piteiras grossas, porque eu gosto de segurar nos dentes, por isso que ele até mesmo tem aqui a marca dos meus dentes, como todos os meus cachimbos têm. E ela mandou fazer esse cachimbo. Quando esse cachimbo ficou pronto, uma peça única, disseram, olha, não tem ninguém que vai apreciar mais do que o príncipe Dona Andrea, vamos mandar para ele.
e realmente me mandaram e disseram, olha, quando quiseres pagar, pague. Obviamente, uma amizade desse tipo merece que seja pago quanto antes. Paguei naquele mesmo dia, assim que eles me mandaram as fotos. E me mandaram as fotos e me mandaram o próprio cachimbo, porque sabiam que eu iria gostar. Então é isso que eu digo para vocês. Comprem, conversem com esses produtores de cachimbo, com esses produtores de tabaco. Vocês vão ver que diferente do povo dos Estados Unidos, do povo da Europa que nunca responde vocês, eles vão vos responder. Vocês podem criar uma boa amizade com eles. Vocês realmente podem aprender muito com eles. Então, me despeço agora dizendo que um tabaco nacional maravilhoso, que vocês poderiam ter sim aproveitado por muito tempo, já não vão mais conseguir. Né? O estoque que tem do trem está comigo. Como eu disse, quem sabe consiga um ou outro na família Pipe, não sei se o Robson tem ou não tem, ou com o Dalberto, não sei se ele tem mais ou não tem. Porém, esse aqui vocês, se não conseguirem mais, provavelmente não consigam, aproveitem os tabacozinhos que a família Pipe prepara e manda com tanto carinho quando alguém faz um pedido de um rodízio online, porque não consegue ir lá. Um magnífico tabaco aqui feito na parceria entre Dom Saturno e o Dalberto. Os tabacos, os vidrinhos tão tradicionais do Dalberto realmente são uma delícia. São uma delícia. Não é? La Muerte. Provem, realmente provem, vocês vão se surpreender com esses tabacos. Porque se já perderam esse aqui, que não vão mais conseguir pipar, aproveitem esses até que vocês ainda consigam pipar. Porque daqui a pouco esse povo todo enriquece, para de trabalhar, e aí sim vocês somente terão mistura inglesa, para quem realmente tiver dinheiro para pagar, ou tentar mandar vir tabaco do Paraguai para os demais, porque falavam mal da indústria nacional, sem nem ter ideia de que o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de tabaco do mundo. Tanto no brasão do Império quanto no brasão dessa terrível república, temos ali dois ramos, tabaco e café. As duas maiores riquezas nacionais no século XIX e início do século XX. Porém, no século XXI, continuam sendo. Então, meus caros, depois dessa conversa bastante longa que eu tive com vocês todos, meus caros senhores, espero que tenham realmente compreendido um pouco sobre toda essa questão da indústria nacional, para que realmente vejam como a indústria nacional é uma indústria riquíssima, é uma indústria que faz coisas magníficas e que, se vocês não sabem se são boas ou não, é porque vocês ainda não provaram. Porque eu garanto para vocês que quem prova não irá se arrepender. Então, realmente, retrogosto, não é? É sim que eu mesmo sei como é o retrogosto, sem tragar. Simplesmente segure na boca e devolva pelo nariz. É muito, muito agradável e até mesmo para quem tem rinite ajuda a combater. Realmente, provem os tabacos nacionais. Comprem cachimbos nacionais.
Quando realmente tiverem bastante dinheiro, aí sim vocês comecem a entrar no mundo das coleções, comprem cachimbos que pertenceram a sultões, a imperadores, a reis. Poderão dizer, quem me conhece, olha, mas o príncipe também fuma mistura inglesa, também pipa mistura inglesa. E sim, é claro que eu pipo mistura inglesa. É uma mistura especial que eu guardo para dias especiais. No meu dia a dia, porque eu pipo cachimbo todos os dias, eu pipo produto nacional. E é isso que eu recomendo que vocês façam. Uma ótima noite, espero que tenham gostado. Para qualquer dúvida que tenham, é só entrar em contato aqui comigo, @trivulziogali. Trivulzio se escreve com L e depois Z. Gali com 2 L's. E, na medida do possível, sempre irei responder a todos. Um abraço, uma ótima noite a todos, um bom final de semana. Salve Maria, que Deus os abençoe.